Oi, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 35, do capítulo 36. Meu nome é Eduardo, esse é o canal Somando Mentes. E para começar, o capítulo 35, versículo 8 já diz assim, ó: Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e as nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Eu dei tanta ênfase a essa primeira parte desse capítulo, desses versículos aqui, porque se percebeu quanto eu falei de Jonadab, só que o foco aqui principal não deveria ser Jonadab. Por quê? Porque Jonadab, ele era filho de uma pessoa chamada Recabe e por isso então ele fazia parte de uma tribo chamada Recabitas, sendo que eles são descendentes de Obabe, que era cunhado de Moisés. Estou contando isso para você entender então da história, onde que chegou esse povo ali, para que Jeremias estivesse mencionando eles então. Veja aqui, então, quando aconteceu essa mistura então desse povo, desses recabitas então, com o povo escolhido de Deus? Ou seja, aconteceu exatamente no momento do êxodo, porque eles estavam no Egito e eles saíram juntos com o povo do Egito e passaram então, depois que chegaram então na terra de Canaã, a habitar no sul de Judá. Só para contextualizar você nessa situação, porque o ponto principal desse capítulo, ele é para comparar como tem pessoas que são mais fiéis a doutrinas de homens do que os mandamentos de Deus. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque esse povo, a bem da verdade, ele veio seguindo então o seu antepassado e eles realmente obedeciam esse antepassado. Agora, quando eu falo que as pessoas, então, tem muitos que seguem mais preceito de homens do que Deus, é porque o povo de Deus, e é aí que entra a questão agora de Jeremias confrontando o povo, porque Deus está mostrando para o povo que existia um povo no meio deles, esse povo, então, que eu expliquei para vocês, que serviam e seguiam todas as ordens que o antepassado tinha dito. Mas, agora vamos lá no versículo 13 desse capítulo. Ele diz assim, ó: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Está perguntando o Senhor. Aqui você vai entender ao longo da leitura que Deus está confrontando o povo pela desobediência. Ficou simples essa interpretação aqui, não é? Só que o ponto principal que eu quero que você pare para pensar agora é: quem não aprende a lição não muda de fase. Por que isso? Olha o versículo 14. Olha como ele começa. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque não obedecem a ordem porque obedecem a ordem do seu antepassado. Mas eu, Deus, tenho falado a vocês repetidas vezes, contudo, vocês não me obedecem. Entendeu agora o porquê eu fiz a primeira comparação e agora, então, por que Jeremias está confrontando o povo? Porque ele está mostrando que tem um povo no meio deles que obedece ao seu antepassado, mas o povo escolhido de Deus, repetidas vezes Deus tem clamado a eles que obedeçam, que ouçam os mandamentos, que sigam a palavra do Senhor, e eles têm desobedecido. Só para você entender, esse povo então, que estava no meio deles, estava obedecendo, já seguia aquelas regras sem desobedecer, há mais de 300 anos. E o povo escolhido de Deus não aguentou quase nada sem ter que cometer erros absurdos de pecado. Agora, olha o versículo 15. Eu enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Deus enviou para quê? Para avisar. Como Deus está fazendo conosco em todos os tempos, em todas as eras, a todo momento. A palavra dele está na nossa frente, nos avisando, nos alertando. Olha só, e daí ele continua. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria se converter da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestarem culto a eles. Assim, vocês habitariam na terra que eu dei a vocês e aos seus antepassados.
Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Claro, é por isso que está aqui na palavra mostrando esse confronto então de Jeremias com relação ao povo. Muitas vezes houve o alerta, mas esse povo continua em desobediência. E o versículo 16 diz assim, os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Versículo 17, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual eu já os adverti, porque eu falei a eles, mas não me deram ouvido. Olha esse ponto. Clamei-os, mas não responderam. Deus clama para que a gente possa ouvir a voz dele, entender a correção, entender o porquê da correção e, claro, se corrigir, porque senão a fatura vem, a cobrança vem. Nós somos daquela ideia, nós somos consequências de atos que nós tomamos, ou melhor, de desobediências, de lições que a gente não aprendeu e simplesmente não superou. Por conta disso, claro, vieram as consequências. Agora, olha o que fala então em Jeremias 36. Capítulo 36, versículo 3. Começa assim, talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que eu planejo trazer sobre eles, cada um, então, se converta da sua má conduta e eu vou perdoar a iniquidade e os pecados deles. Deus está novamente dizendo, olha, de repente, vai que, talvez, se esse povo então ouvir e se voltar para mim, então eu perdoarei os seus pecados e vou então à questão da iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que é aceito, que já se instalou, que já tomou raiz e que a pessoa sabe, tô pecando mesmo e vou continuar e eu quero pecar. É isso que esse povo está fazendo, é essa declaração que ele está dando. Mas então, qual seria, de repente, diante dessa situação, dessa insistência de Deus, então, em alertar o seu povo, alertar a mim e a você daquilo que a gente está errando, para que a gente, então, mude, concorda comigo? Então, qual seria a correta atitude que nós veríamos, talvez, de um governante para que ele mudasse, então? Porque esse alerta foi dado para o rei daquela época, assim como um alerta é dado para a nossa vida, que nós estamos no controle da nossa vida, o Senhor nos dá o livre-arbítrio para a gente conduzir. Então, seria a ideia lógica, acho que você concorda comigo, seria uma mudança de caminho. Capítulo, então, 36, versículo 23, vai dizer assim, assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e atirava no fogo, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Olha só, a atitude correta era fazer um concerto com Deus. A atitude correta era mudar. Mas sabe o que o rei preferiu fazer? Não, faz o seguinte, queima essas palavras. Eu não aceito essas palavras. E o versículo 24 diz assim, o rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas se lamentando. Mas rasgar as roupas era um sentido então de entrega, de reconhecimento de errado, de mudança de atitude, de lançar fora, de se abrir efetivamente para que então, ok, eu preciso de uma limpeza, eu preciso me livrar desse peso, desse erro que eu estou cometendo e eu quero mudar, eu quero fazer um concerto com Deus. Só que a palavra está mostrando aqui que eles não fizeram isso. Versículo 25 diz assim, embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, olha só, 3 pessoas diferentes insistiram. Quantas pessoas já insistiram comigo e com você para a gente não queimar as palavras de Deus na nossa vida? Não jogar fora, você dizer assim, mas eu nunca queimei a Bíblia, eu nunca rasguei, eu nunca falei mal. Pois é, mas a gente não está seguindo muitas vezes também. E isso também é uma forma de queimar, então, aquilo que Deus tem oferecido para nós. Nós estamos jogando fora, não explicitamente talvez, mas tacitamente, ou seja, de uma maneira, se eu não sigo, se eu finjo que ela não está ali, significa que eu também não a obedeço. Então, simplesmente, esse versículo 25 conclui o seguinte, ele não quis ouvi-los. Muitas vezes a gente não quer ouvir, só que não quer dizer que eu não estou ouvindo, não estou dando atenção, que a consequência não vai vir. E daí no versículo 26 diz assim, em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Azirel, e Selemias, filho de Abdeel, que
prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Olha só, além de não aceitar, ainda queria afastar quem estava trazendo aquela palavra de cura, de libertação, de transformação, de restauração, não só para o rei, mas para todo um povo. Então a palavra, quando vem para o teu coração, não é só para você, é para toda a tua família, para as pessoas que você pode influenciar ao seu redor. E não adianta contestar, porque a palavra lançada ela vai cumprir um propósito. E como aqui a palavra diz que o Senhor escondeu os seus profetas, escondeu quem estava trazendo aquela palavra, Deus vai esconder também se você está obedecendo, se você está na presença dele, ele vai te esconder, ele vai cuidar de você porque você está fazendo o certo. Veja que a diferença do obediente e do desobediente nós vamos encontrar agora em Jeremias capítulo 36, versículo 32. Diz assim, ó: então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias então ia ditando todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras semelhantes que foram acrescentadas. Você está vendo a diferença então de quem obedece? Ele continua no propósito que Deus mandou ele cumprir. Porque Deus não está preocupado com quanto você sabe, mas está preocupado com quanto você obedece a Ele. E essa pessoa, é esse coração que Deus quer usar. Então eu oro a Deus que seja assim na sua vida e que nunca você ouça a palavra e resolva queimar a palavra. E muito menos esteja obedecendo mais a homens do que a Deus. Porque Deus tem um projeto infinitamente melhor para a sua vida, para a minha vida, mas a gente precisa reconhecer a nossa condição de pecador, entregar nosso coração a Jesus e então buscar essa transformação que só o Senhor pode trazer para a nossa vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, leia a Bíblia, se liberte e compartilhe esse vídeo para abençoar também, claro, mais alguém. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!